Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso curso técnico de administração, aqui pelo canal Educação. Então, você que está conectado no nosso canal do YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda um oi, quero saber se vocês estão aqui. A galera que também está conectada aqui na cidade de São João da Canabrava, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui presentes junto comigo, porque essa disciplina, ela, óbvio, como qualquer outra, faz muito mais sentido quando vocês estão aqui participando. Tá certo? Olha só, gente, na nossa aula de hoje a gente vai começar agora a analisar cada dimensão da ética empresarial. Nós tivemos aqui uma aula só para falar sobre as 5 dimensões da ética empresarial e a partir da nossa aula de hoje a gente vai analisar cada uma delas. E a gente vai começar com a primeira, que é sustentabilidade. Vamos discutir sobre o que é sustentabilidade, qual é a importância de se proteger o meio ambiente, qual é a relação que a gente mantém com o meio ambiente que nós estamos inseridos. Então vai ser bem interessante porque também é um conteúdo que é bem atual, tá certo? E também é bem importante porque muitas vezes quando a gente fala em relação ao código de ética de uma empresa, a gente muitas vezes nem fala aqui na sustentabilidade. Então a nossa aula de hoje ela vai ser bem interessante por isso. Ok? Então, bom dia aqui também para a professora Fátima, o pessoal aqui de Santo Antônio de Lisboa, é isso? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Quero saber se vocês estão aqui para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo. Tá? E aí vão aparecendo aqui no nosso chat, é a melhor opção que a gente tem para que vocês possam tirar suas dúvidas, para que a gente possa interagir. Então, vão falando aqui comigo, tá bom? Então, olha aqui, gente. Hoje, nossa aula, dia 23 de agosto, a gente vai discutir sobre sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente. Então, bora lá. Ok, beleza. Bom, então, como eu sempre faço, né, vocês já sabem, a gente recorda um pouquinho da nossa aula anterior, porque aí fica bem mais interessante, ninguém fica perdido, né, e geralmente esses conteúdos eles estão interligados. Para a gente começar, a gente vai responder aqui um exercício, né? Vamos relembrar a aula anterior, justamente respondendo os exercícios. Então, a questão diz assim: leia o texto abaixo. É importante a empresa possuir regulamentos ou manuais de procedimentos específicos, como o Manual de Controle dos Estoques, o Manual de Utilização e Responsabilidade por Equipamentos e outros, né? Assim, pode evitar que colaboradores e terceiros utilizem esses ativos de modo informal. Exemplo, levando resmas de papel do estoque da empresa para uso pessoal em casa. Qual implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto? Olha, é interessante a gente poder pensar nisso aqui, porque, gente, dentro de uma empresa existem ali as regras, né, as normas que devem ser seguidas. Então, existe todo um controle de estoque, do que é utilizado, qual é a responsabilidade de quem um determinado equipamento que exista dentro dessa empresa. Então, é tudo bem regulamentado. Dentro de uma empresa, gente, não dá para ficar trabalhando no disse-me-disse, no boca a boca, criando regras, normas que não estejam institucionalizadas, legitimadas dentro de um documento. Então, aqui, quando a gente está falando na ideia, lembra do dos recursos ativos, são os recursos que são utilizados dentro desse ambiente de trabalho, né? Então, qual implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto? Bom, nós temos aqui o uso ativos da organização. Claro, né, gente? O uso
uso de ativos é justamente os recursos que existem ali. Pode ser um papel higiênico, pode ser um álcool em gel, pode ser uma resma de papel A4 ou pode ser também um equipamento. Né? Claro, por exemplo, aqui eu estou dando aula para vocês segurando o microfone. Quando essa aula terminar, eu não posso simplesmente levar o microfone para minha casa, né? De dizer, é porque eu vou fazer uma atividade lá na minha casa e eu preciso levar esse microfone. E não, né? Não tem como a gente trabalhar dessa forma. Então, a ideia aqui é o quê? Que os recursos ativos, o que é utilizado no dia a dia do trabalho dentro de uma empresa, deve permanecer ali dentro. A ideia é essa. Então, a alternativa verdadeira, letra B, que é o uso de ativos, né, da organização. Isso também está lá no código de conduta. Por isso que eu estou dizendo, tudo, absolutamente tudo, né, em relação a uma empresa, está lá no código de conduta dessa empresa. Segunda questão, leia a definição abaixo. Área destinada a prevenir acidentes e doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho, buscando entender como acontece e quais os passos para a prevenção. Segundo, né, qual implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita acima? Olha aí, uma área destinada a prevenir acidentes e doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho. Gente, tá bem fácil, que é com certeza, ó, segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ela tem sido cada vez mais discutida. Tem curso técnico de segurança do trabalho, né? Eu acho que o Instituto Federal aqui em Teresina tem um curso técnico em relação à segurança do trabalho, justamente para que o trabalho, a gente já falou sobre clima organizacional, que é quando a gente trabalha dentro de um ambiente que a gente tem uma percepção positiva em relação àquele ambiente. E em relação à segurança do trabalho, é justamente prevenir um acidente. Então, quando a gente tem ali o trabalho na construção civil, existe todos os equipamentos que são seguros, né? Que passam a segurança, a proteção daquele trabalhador naquele ambiente de trabalho. Então, isso aí é segurança do trabalho, tá certo? Bom, não só dentro da construção civil, toda empresa ela também tem ali as suas normas, as suas diretrizes em relação à segurança do trabalho. Lê a definição abaixo. É caracterizada quando há favorecimento de parentes, amigos ou pessoas próximas, em vez de pessoas mais qualificadas ou que estão mais adequadas ao perfil do cargo. Qual implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrito acima? E aí, vocês sabem? Cadê a galera aí de São João da Canabrava? Coloca aqui no nosso bate-papo. Gente, quando a gente está falando de parentes, favorecimento de parentes, de amigos ou pessoas próximas, é um nepotismo. Então, é aquela ideia de que lá dentro daquele trabalho, eu trabalho aqui junto com a Yara, que é a nossa diretora de TV, mas aí eu sou a administradora dessa empresa. E aí eu penso, poxa, gente, a minha prima acabou de chegar aqui na cidade de Teresina, tá precisando de um trabalho, então eu vou lá, simplesmente eu demito a Yara porque eu tenho o interesse de colocar uma pessoa que é próxima a mim dentro daquele trabalho, né? Então é claro que isso não é o adequado. Precisa existir uma diferença bem grande. A gente precisa separar, né, a questão profissional da nossa questão pessoal, porque tu vai, né, punir uma pessoa, ou então adverti-la, ou então demiti-la, né, cortar as relações empregatícias com essa pessoa, se ela tiver sido antiética, se ela não tiver tido uma postura profissional. Agora, se nada disso aconteceu, e mesmo assim tu ainda toma a decisão de demitir essa pessoa do teu quadro, gente, é justamente porque tu tá com outro interesse, que é de beneficiar uma pessoa. Então tu tem algum problema com aquela profissional e tomou uma decisão aí, né, levada por um lado pessoal. Então a ideia é que isso não aconteça. Então aqui, ó, alternativa verdadeira, letra D, nepotismo.
que também é algo proibido dentro da estrutura política do Brasil, né? Bom, então agora a gente vai falar dentro dessa ética empresarial. A nossa aula de hoje é sobre sustentabilidade e consciência planetária. É a primeira dimensão da ética empresarial, tá bom? Então, bora lá. Olha, cidadania, o que que é primeira cidadania? Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em cidadania, é uma junção de direitos e de deveres. E toda pessoa, todo indivíduo que está aqui dentro do meio social, que é a sociedade, vivendo dentro desse coletivo, tem que, né, a ideia é que a gente consiga viver dentro de uma cidadania, porque a gente tem direitos e a gente também tem deveres. A própria ideia de cidadania, ela ainda vem lá da Grécia Antiga, que ela era relacionada à cidade, né? Cidadania é uma palavra grega que significa, né, civitas, que significa cidade. E o que é que isso significa? É a ideia de que para a gente conseguir viver dentro de uma cidade, dentro de um coletivo, a gente precisa de algumas regras, de algumas normas para que possa ser estabelecido ali uma harmonia, né? Então, dentro de uma cidade, por exemplo, a gente tem o poder público, que é o Estado, em que ele tem poder para poder administrar aquela cidade, aquele Estado, né? Mas esse governo, ele não acontece da forma como esse poder público, essa pessoa que ocupa esse poder público, ela quer, né? Precisa prestar contas com a sociedade. E para poder governar, precisa ter todo um conjunto de leis que vão legitimar o governo desta pessoa. Então, gente, por exemplo, aqui a humanidade ela está caminhando para uma consciência planetária. O que que isso significa? Que é muito importante a gente compreender que nós somos parte da Terra e somos responsáveis, corresponsáveis pelo nosso futuro comum, né? Que é de todos os seres vivos, que são os micro-organismos, as plantas, os animais e os abióticos, que é o solo, o ar, a água, a energia. Então, é a ideia de que a gente precisa ter consciência sobre o meio ambiente que nós estamos ocupando, né? Parece bem clichê, mas a verdade é essa. A gente vive dentro de um planeta, gente, com condições ideais para a sobrevivência humana. Mas se a gente desgasta tanto esse planeta, vai chegar um momento que não vai ter como, né? A gente vai ter que procurar um outro planeta para sobreviver. E será que a gente encontra? Então, a ideia aqui é que a gente consiga ter mais consciência de respeitar, de preservar o meio ambiente que nós estamos inseridos, tá bom? E o ecossistema, né, é justamente isso. É um sistema natural que está envolvido todos os seres vivos dentro desse ambiente e também esses seres que são conhecidos como os abióticos, que é o solo, o ar, a água, a energia. Então, a cidadania planetária é uma consciência que reconhece que, independente da nacionalidade, do contexto em que vivemos, estamos todos em um mesmo barco, habitando o mesmo planeta que necessariamente precisa ser cuidado, reconhecido, valorizado, amado, né? Com todas as pesquisas científicas que a gente tem, ainda não conseguimos encontrar um planeta que tenha as condições ideais para a nossa sobrevivência, como é o caso do planeta Terra, né, gente? Então, isso aqui é para a gente refletir, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não, mas está de boas, daqui que o planeta acabe, ainda tem aí muitas gerações, ainda tem aí 100, tem aí, sei lá, 500 anos. Será, gente? Porque é muito importante que a gente perceba que as consequências de não cuidar, de não preservar, não preservar o meio ambiente, elas já estão impactando as nossas vidas agora. A prova disso é o próprio aquecimento global, né?
Claro que agora a gente parece que está regredindo e tem uma galera que não acredita no aquecimento global, mas aí eu falo a vocês que nem é sobre uma questão de você acreditar ou não, gente, é algo que existe. Nós temos inúmeras pesquisas científicas, né? Então a grande questão é acreditar na ciência. É, e isso faz a gente refletir muito, né? Como que lá no século XVI, na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, muitos intelectuais já estavam falando da importância de valorizar a ciência, de buscar explicações científicas para compreender o mundo que a gente vivia. E hoje, em pleno século XXI, existem pessoas que não acreditam na ciência. Então, isso é um retrocesso muito grande. Então, vocês que estão aqui agora assistindo essa aula, que vocês possam ter consciência que é muito importante a gente valorizar a ciência, as pesquisas científicas em todas as áreas possíveis, né, gente? A tecnologia, ela não para, ela está sempre se desenvolvendo, e a gente vivendo dentro desse meio, dentro desse coletivo, essas respostas em relação a muitas questões que a gente vive, seja questões econômicas, políticas ou em relação à natureza, elas devem ser explicadas se baseando na ciência. Tá certo? Bom, então eu coloquei aqui uma atenção que a cidadania planetária, ela é mais do que ambiental. Ela leva à superação das exclusões sociais e econômicas e integra diversidade cultural, étnica e de gênero. Perfeito, né? Então, sempre quando a gente fala em cidadania, nós estamos falando de direitos, daqueles direitos que são básicos. E geralmente a cidadania, ela é dividida em três categorias. Nós temos, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Bom, a gente tem a cidadania política, que é em relação à nossa liberdade, né? A cidadania política, ela fala em relação ao voto, em relação a ser votado, a liberdade de expressão, a liberdade de poder se filiar a qualquer partido político, de fazer parte de qualquer movimento social. A gente também tem a cidadania social, né, que é em relação, não, civil, que é em relação à nossa liberdade, né, gente? É liberdade de expressão, é liberdade de credo, é liberdade de poder se locomover dentro do seu país. E tem a cidadania civil, que é a que fala dos direitos básicos, dos direitos mínimos para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade. Então, é um direito nosso, acesso à saúde, à educação, à segurança, ao trabalho, ao lazer, então a uma moradia digna. E isso é cidadania. É quando a gente tem aí as condições básicas, ideais, para que a gente consiga viver dentro desta sociedade, tá bom? E quando a gente pensa nessa cidadania planetária, vai muito além do meio ambiente. Quando a gente fala em relação à planetária também, aqui na cidadania, é porque nós temos direitos que são universais. Então, tu tem o direito à saúde, à segurança, à educação aqui no Piauí, aqui no Brasil, na América do Sul, no Japão ou no continente africano. Então, são direitos universais, que todo mundo tem direito à vida, à integridade física, à liberdade. E lembrando, não vamos confundir aqui liberdade de expressão com opinião. Não é o fato de você ter uma opinião sobre determinado assunto que faz a tua opinião ela ser completamente verdadeira e absoluta. Ela é apenas a tua opinião. E quando a gente cria uma opinião, a gente é carregado por toda a nossa identidade e os valores que a gente acredita, né, ao longo da nossa vida e das nossas experiências. Então, a gente também precisa ter uma noção de dividir isso. Então, aqui, quando a gente está falando sobre essa cidadania, é que a gente precisa ter direitos, né? Todo ser humano precisa ser tratado de forma igualitária e justa, democrática, dentro de uma sociedade, independentemente da sua identidade de gênero,
da sua orientação sexual, da sua cor, da sua nacionalidade, do local do país onde você nasceu, da sua condição econômica, da sua religião, do seu posicionamento político. Então, cidadania trata em relação a isso. Ok, gente? Então é muito importante aqui, quando a gente tem estudado sobre ética, é muito importante que a gente tenha essa consciência em relação ao respeito ao outro, a respeitar o espaço e também a forma de vida, a religião, o posicionamento político, a identidade de gênero, a orientação sexual das pessoas com quem a gente convive. Essa é o mínimo, né? É uma questão aqui de respeito, porque é muito fácil eu julgar o comportamento do outro de acordo com o meu olhar, com a minha história de vida, com a realidade que eu vivo, com a educação que eu recebi dos meus pais. E, infelizmente, essa é uma característica que a gente vê bastante na sociedade que a gente vive, em que as pessoas elas julgam demais o comportamento do outro. E quando eu julgo demais o comportamento do outro, eu esqueço de mim. Eu esqueço de fazer uma autocrítica. Será que aquilo que eu julgo, que eu aponto no outro, eu também não faço? Hein? E aí uma outra coisa é que também vem aqui os valores morais. O que eu julgo ser certo ou errado, não, talvez outra pessoa não julgue a mesma coisa que eu. Né? Algo pode ser errado para mim, mas pode ser certo para você. Então a gente precisa ter isso aí bem claro, tá bom? Bom, então olha aqui a consciência planetária, essa consciência em relação ao meio ambiente que a gente vive, né? Principalmente eu quero bater aqui na tecla das ações coletivas, gente, a cidadania, a conquista de direitos, a luta por garantir direitos é uma luta coletiva, não é individual. Eu não vivo aqui na cidade de Teresina só, eu não vivo dentro do estado do Piauí de uma forma só, tá certo? Então, a gente vive aqui dentro de um coletivo. Então, para a gente garantir uma cidadania, precisa ser uma luta diária e uma luta coletiva, entendeu? Cadê o pessoal aí de São Luís, do Piauí? Apareçam aqui no nosso bate-papo. São João da Canabrava, cadê os professores aqui presenciais? Eu gostaria que vocês aparecessem aqui. Em toda a aula, né, gente, eu faço sempre essa observação. Eu estou vendo que vocês estão aqui conectados, mas vocês ainda não apareceram. Então, não tem professor presencial aí em Santo Antônio, Santo Antônio de Lisboa, é isso? Santo Antônio de Lisboa, cadê o professor presencial, a professora? Cadê São João da Canabrava? Cadê a galera? Cadê os professores presenciais? Eu sempre digo aqui da importância, esse trabalho, se eu estou falando aqui de uma consciência, de uma ação coletiva, vou dar aqui o canal Educação como uma ação coletiva, né? Para que essa aula possa dar certo, para que ela possa acontecer, a gente precisa de toda uma equipe para poder levar essa aula ao ar. Então, tem os recursos humanos, que sou eu aqui dando a aula, a Yara, que é a nossa diretora, a Fátima, que é a nossa professora assistente, tem vocês aí do outro lado, tem os professores presenciais aí do outro lado, né? E o nome dessa disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Se eu estou falando aqui e já tem quase meia hora e ninguém apareceu, não tem relação interpessoal. É um monólogo, eu falo sozinha, então não está existindo uma comunicação ativa de fato, né, gente? Então, é isso que eu sempre digo. Onde é que estão os professores presenciais? A galera que está assistindo a aula aqui em São João da Canabrava, se não tiver professor presencial, vai aí no kit do canal Educação, manda uma mensagem aqui para mim. Professora, nós estamos aqui, não tem professor, mas nós que somos os alunos, nós estamos aqui assistindo a aula com a senhora. Eu quero saber se vocês estão aí do outro lado. Gente, que relação interpessoal é essa que eu tô só, que eu falo só? Não existe relação interpessoal dessa maneira.
Então, para que essa aula aconteça, são 2 horas. Como é que eu vou ficar aqui 2 horas falando sem vocês aqui aparecerem? Se eu saber que vocês estão aqui de fato, que vocês estão entendendo o conteúdo, então, cadê o pessoal aí de São João da Canabrava? Apareço aqui no nosso bate-papo. Eu lembro que vocês estavam aqui na aula passada, né? Então, cadê vocês, pessoal? Cadê o pessoal de Santo Antônio? Cadê o professor presencial, o que está aí dentro da sala de aula com os alunos? E aí, apareçam aqui no nosso chat, manda aqui um hello. Quero saber se vocês estão aqui. É muito importante a participação de vocês. A gente já aprendeu que essas relações interpessoais, elas são o quê? Elas são um contato. A gente tem um contato, a gente está interagindo. Existe isso aqui, eu coloquei lá na prova de vocês, viu? Cadê a relação interpessoal? A gente tem a virtual, que é também a que a gente está mantendo aqui. A gente tem as relações que são presenciais no ambiente de trabalho, nas relações dentro da família. Tá certo, gente? Então, é o que eu sempre digo, não tem como. A aula, minha gente, começa às 7 horas da manhã. Cadê vocês aqui? Oi, professora, bom dia. São Luís está aqui, temos tantos alunos na escola tal. Gente, é comunicação. Não tem como eu saber se vocês estão aí se vocês não falam comigo. Eu acabei de fazer uma prova e aí eu fiquei me questionando, gente, como é que essa prova vai ser? É um nível médio? É um nível fácil? É um nível difícil? Eu preciso saber, eu preciso ter um retorno de vocês. Se não se comunica, não tem como já estar com quase 30 minutos de aula. Eu fico muito triste com essa situação de vocês. A gente começa a aula às 7 da manhã, os polos estão conectados e mesmo assim os professores presenciais não aparecem aqui. Então, aqui é até engraçado, né? Irônico, eu ficar dando uma aula de ação coletiva de um trabalho para ele poder ocorrer ser coletivo, se o trabalho que as pessoas estão aqui comigo no polo não está aqui comigo, não é trabalho coletivo, é trabalho individual da gente que está aqui no canal Educação. Então, gente, vamos fazer esse comprometimento. A gente está quase encerrando o módulo de ética e relações interpessoais. A prova de vocês, eu já fiz a prova de vocês, tá certo? Então, por isso é muito importante que vocês estejam aqui, que eu saiba que vocês estão entendendo. Por isso que eu fico na aula inteira. E aí, estão entendendo? Tá tudo certo? Beleza? Então vamos fazer esse compromisso. Olha aí, o Fernando apareceu. Bom dia, Fernando. A Catiane apareceu, que é a professora mediadora de São Luís do Piauí. Bom dia, que bom que você está aqui. O João Carlos também apareceu. Sou de São João da Canabrava. O João Carlos é aluno, João Carlos, ou você é professor? O Fernando, nós temos uma professora mediadora, que é a professora Meiriane. Muito bem, lá de São João da Canabrava. Que bom! É isso, gente. Ah, é aluno, né? Tá certo. É o Nicolau Alves, é isso? Então, que bom que vocês estão aqui, gente. Por isso que eu falo, cadê a galera? Bora se comunicar. Não tem como essa aula acontecer, uma relação interpessoal acontecer, se vocês não estão aqui. E aqui é um curso técnico. Como é que vocês, de fato, vão estar aptos a trabalhar se durante a aula nem sequer interagir com a professora, nem sequer discutir, sendo que é uma disciplina para a gente discutir? Toda aula eu coloco pontos aqui para a gente fazer discussões, que é justamente eu quero saber se vocês estão aí desenvolvendo o pensamento crítico de vocês. Tá certo? Beleza? Então, que bom que vocês estão aqui, viu, gente? E aí, agora tocando aqui em outro assunto, que está aqui o Nicolau Alves, né? Nicolau, tu acredita, eu era criança, e aí eu ganhei um livro, que era O Mundo de Nicolau. Eu até hoje tenho esse livro, tu acredita? E aí,
Tu colocou aqui teu nome e aí eu lembrei. É Nicolau Alves, é o nome do aluno, é o nome da escola, né? Justamente porque é um nome bem diferente, né? E aí quando você colocou aqui eu lembrei disso, né? Informação aleatória, né? Depois de eu ter aqui chamado a atenção de vocês. Então, beleza, gente, que bom que vocês estão aqui, né? Agora eu tô com a sensação que eu tô falando com alguém, porque eu tava aqui há 30 minutos falando, ninguém aparece. Então, toda aula eu faço isso e toda aula agora eu vou fazer. Vou esperar os professores presenciais aqui aparecerem. Porque, gente, é um trabalho em conjunto. Não é um trabalho individual aqui. Beleza? Ok. Então, bora aqui, Nicolau, ó. Vamos aqui entender um pouco, né, sobre essa consciência planetária. A gente vai analisar cada um desses pontos aqui, olha, encantamento, indignação, mística, ações coletivas, atitudes pessoais e informações, né? A Catiane disse, estamos com falha na transmissão, né, Catiane? Então, mesmo assim, Catiane, quando chegar na aula, fala aqui comigo, tá bom? Diga aí, olá, professora, nós estamos aqui, a gente está com algum problema, mas deu para você falar agora. Então, mesmo com essa dificuldade, você conseguiu mandar a mensagem. Então, vamos fazer esse compromisso, gente. Eu fico aqui 2 horas com vocês. Imagina aí, você que é professora, passar 2 horas falando e não tem ninguém aqui para falar contigo. Vamos ter um pouco de compromisso, né? A ideia é justamente essa, que é um curso técnico. Então, a gente está falando aqui sobre profissionalismo, né? O tempo inteiro sobre ética, sobre respeito, sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre ações coletivas, sobre trabalhar em equipe, sobre ter uma comunicação positiva, sobre saber se relacionar com o outro. É tudo que a gente fala aqui, a gente pode colocar em prática justamente durante as nossas aulas, né? Então, por favor, né, gente, vamos aqui, ó, se ligar, tá certo? Isso aqui eu já penso, não é uma coisa que é só eu, professora Kelly, que falo, não. A gente discute muito sobre isso nas reuniões no canal Educação, com meus colegas aqui de trabalho, sobre a participação de vocês. E essa participação, ela precisa de uma forma direta dos professores que estão dentro do polo. Porque é vocês que falam aqui, né, utilizam o kit, que consegue se comunicar com a gente. Quando eu faço uma pergunta, é o professor que está aí, que organiza as respostas, porque às vezes a gente tem 20 pessoas dentro de uma sala de aula, não tem como todo mundo correr para ficar escrevendo aí, não é? Então, precisa do professor presencial. É um trabalho, eu preciso demais de vocês aqui para que essa aula aconteça, tá certo? Então, quero agradecer também agora que estão aqui aparecendo. Eu faço isso aqui, essa rotina em todas as aulas do canal Educação. Eu inicio perguntando: cadê os polos? Cadê os professores presenciais? Justamente porque é um trabalho coletivo. Beleza? Beleza, então bora lá. Olha aqui, consciência planetária, encantamento. O que isso significa, gente? É a sensação de deslumbramento, de administração, de grande prazer, quando a gente tem alguma reação, que a gente se sente bem vendo, ouvindo, percebendo. Por exemplo, o encantamento na interação com a natureza. A gente se sente bem, dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer quando a gente vai para a natureza, né? Da gente ver a natureza, a da gente conseguir sentir, ouvir, tocar, beber, cheirar, mergulhar. Então, o encantamento é justamente aquela sensação de bem-estar que gera a nossa interação com a natureza que a gente vive. Depois, olha, o encantamento nos mobiliza para manter um coração, né? Como a gente
Dizer justamente por que um coração de criança. Porque a criança, gente, ela é muito encantada com as coisas, porque é uma novidade para ela, né? A criança, ela é empolgada, ela é animada, ela vê ali tudo de uma forma meio positiva, né? Claro, né? Ela ainda não cresceu, não sofreu os baques aí da vida, né? Por isso, quando a gente é criança, a gente tem esse olhar ingênuo, né? Um olhar inocente, um olhar de que de fato você fica muito feliz com pouco. E é claro que essa situação ela vai mudando com o passar do tempo, porque óbvio, a gente vai ficando adulto, a gente vai correndo contra o tempo, a gente tem muita preocupação. Aí tem um trabalho, aí tem que dar conta da professora Kelly que fica lá chamando a atenção a gente durante a aula. Aí tem que dar conta do Brasil, porque o Brasil a gente está vivendo uma crise econômica, vai ter processo eleitoral, aí tem que dar conta porque eu estou cansada, estou assistindo aula de manhã, estou assistindo aula de tarde. Então a gente vai perdendo esse encantamento com as coisas, né? Da gente ver algo muito bonito, da gente ver a natureza e a gente nem ser mais impactado, né? A gente, ai, tá de boas. É só uma lua aí, né? A gente não parar para ver a lua, a gente não parar para observar o mar, a gente não parar para observar os pássaros. Então, essa é a ideia do encantamento de uma consciência planetária, né? Que a gente consiga parar para observar o meio em que nós estamos ao redor. Não é isso? Então, a criança é aquela ideia de querer saber mais, de ser curiosa, de ter dúvidas, de ter questionamentos. A gente só não tem dúvida quando a gente não está entendendo. É a única forma, gente. Eu só tenho dúvidas quando eu participo, quando eu leio, quando eu estou observando, prestando atenção. Podem prestar atenção, né? Eu também sou uma estudante, né? Então, quando tô lá assistindo a minha aula lá, e aí quando a professora pergunta, e aí todo mundo entendeu? Entendeu, Kelly? Aí eu digo o quê? Ah, entendi, tô de boas. Muitas vezes eu tô cheia de dúvidas. Na verdade, eu nem entendi. Mas se eu não tenho dúvida, né? Eu não tô ali prestando atenção, não vou ter dúvida nenhuma, porque eu não tô entendendo nada. Então, que a gente possa se questionar mais, que a gente possa ter mais atenção no ambiente que a gente está vivendo, tá certo? Então, agora, o segundo ponto da consciência planetária é a indignação, né? Quem possui a consciência atenta à realidade não aceita como normal as situações de degradação que vão se impondo sobre nós e o ecossistema, né, gente? Então, aqui, a indignação é algo muito importante, porque a indignação é aquela ideia de que eu não estou conformada com uma situação da forma que ela está. Eu estou inconformada. E é muito importante que a gente tenha, que a gente fique inconformada, que a gente questione, né? Viver dentro do Brasil, por exemplo, e a gente viu aqui que a consciência planetária, ela também envolve questões sociais e econômicas. Então, é revoltante a gente viver dentro de um país que mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome. É revoltante a gente ver um idoso, uma criança, gente, procurando comida no lixo. Se você não acha isso revoltante, é porque deu errado. Você deu errado aí, viu? A sua consciência. Porque não é possível uma coisa dessa, né? Então, e consciência, gente, nem todo mundo tem consciência. Essa é a grande questão. Então, não é normal, né? E assim, infelizmente, parece que está virando cada vez mais normal. É cada vez mais normal a gente ver uma pessoa sendo morta na rua. É cada vez mais normal a gente ver pessoas que são inconvenientes fazendo piada, né, que elas dizem que são piadas, fazendo um comentário que é homofóbico, que é racista, que é capacitista, que é gordofóbico. É normal. Então eu faço aqui um comentário racista
com uma pessoa e aí a pessoa ela fica chateada. O João Carlos, ele fica chateado. E aí eu digo, João Carlos, eu não posso falar mais nada, né? Aí o João Carlos vai dizer, professora, realmente não dá para falar. Se for para ficar fazendo esse tipo de comentário que ofende, que nega a existência de um grupo, realmente não dá mais para falar, né, gente? E aí, aqui, quando a questão do ambiente, eu já expliquei isso na nossa aula sobre as 5 dimensões da ética. Quando a gente pensa na ideia da sustentabilidade, a gente pensa que tá bom, eu comi aqui, eu não vou jogar o lixo no chão, vou jogar na lixeira. Não é somente sobre isso. É sobre questões sociais, é sobre questões econômicas também, e aí também ambientais, né? Então, é um contexto, a gente precisa falar sobre isso. E aí, quando entra a questão da indignação, até a raiva, ela é um sentimento válido. Né? A gente estuda isso na ideia de que todos os nossos sentimentos, eles são válidos. A gente está vivendo muito um período naquela ideia de que a felicidade, eu preciso estar feliz 24 horas por dia. Eu preciso, a minha vida é perfeita, eu sou gratidão. Né, tem uma galera que é gratiluz, né? Que a gente fala, eu sou gratidão, 24 horas por dia. Não, também não é sobre isso, né, gente? Até é o que a gente fala que é uma positividade tóxica, né? Não é sobre, eu sou grata. Às vezes é muito fácil tu ser grata. Tu tem saúde, tu tem educação, tu tem um poder aquisitivo, tu tem uma família bem estruturada, tu tem acesso à melhor saúde, à educação, à segurança, à melhor moradia. É muito fácil tu ser grata dessa forma, porque realmente Deus aí, foi bacana contigo. E com quem tá lá passando fome na rua? Com quem não tem nem sequer água para lavar a mão? Porque foi isso que a gente foi constatado, né? Na pesquisa de que o Brasil votou para o mapa da fome, que foi a pesquisa realizada no órgão que analisa insegurança alimentar no Brasil e também o IBGE, de novembro de 2021 até abril de 2022, nem sequer água potável, 20% da população não tem água no Brasil, minha gente. 20%. Quanto é? A gente tem 200 milhões de habitantes no Brasil. Na verdade, é 212 milhões. 20% de 200 milhões dá quanto? 400 mil, será? De 100 milhões é 100 mil. Então, 200 milhões. 20% é 400 mil pessoas, né? Acho que Yara. Ou eu tô falando errado, é 200 mil. Gente, é muita gente sem ter água para lavar a mão, né? Isso aí eu lembrei muito aqui do período que a gente estava na pandemia, no auge da pandemia, em que começaram a falar que uma das medidas de segurança era justamente lavar as mãos. E eu não tenho água em casa, como é que eu lavo a mão, gente? É por isso que as pessoas que mais morreram pela Covid-19 era a população que era pobre, vivendo na periferia, tendo que pegar transporte público. Lembrando, né, que a gente tem as pessoas que mais contaminaram foi através do transporte público, foram as pessoas que estavam na rua trabalhando, né? E é isso aí, é muito importante a gente se ligar. Eu quero, inclusive, que vocês coloquem aqui no nosso bate-papo, porque essa semana a gente vai ter aí as entrevistas com os candidatos à presidência lá no Jornal Nacional. E ontem a gente teve a primeira entrevista que foi com a atual presidência, né? E aí vocês estão assistindo, gente, professora Catiane, se você estiver aí ouvindo agora, coloque aí no nosso bate-papo se a galera assistiu, a galera de São Luís do Piauí. Vocês assistiram, gente, a entrevista? O pessoal de Santo Antônio, a galera aqui de São João da Canabrava, vocês assistiram a entrevista? Ontem foi a atual foi a presidência que ainda é vigente no Brasil. Amanhã é o Ciro Gomes. Eu acho que não lembro quem é quarta-feira, mas eu sei que quinta-feira é o Lula e sexta-feira é a Simone Tabet, né?
Ó, assistiram, que bom, viu, gente? É muito importante a gente assistir, é muito importante que a gente acompanhe, para que a gente entenda, né, gente, o que está acontecendo no nosso país, tá bom? E ontem foi dito uma fake news ali, como é típico desse governo, de dizer que as pessoas que mais se contaminaram foram as pessoas que estavam na rua. Oi, a Yara falou aqui comigo. Oi? Ah, que ficaram em casa. Eu falei que foram pra rua, né? Não, desculpa. Justamente a galera que ficou em casa, né? E, gente, por favor, tá certo, gente? Foi constatado que justamente as pessoas, quando a gente estava na rua, era o momento que a gente mais se contaminou. E é óbvio, gente, uma coisa é tu estar dentro da tua casa, outra coisa é tu estar dentro de um ônibus. Aqui mesmo dentro da cidade de Teresina, eu lembro que no dia 16 de março, o Canal Educação, né, o governo do estado, a Universidade Federal do Piauí, acabaram com, né, encerraram não, né, deram um tempo justamente no trabalho presencial. A gente teve que voltar para casa, eu tive esse privilégio, porque o Canal Educação teve essa responsabilidade da gente poder fazer essa aula de casa para não ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando aqui. E aí, um ponto muito marcante, né, que eu nunca esqueci, gente, era muito triste. Aqui na cidade de Teresina, uma grande quantidade de pessoas dentro dos terminais de ônibus, pegando ônibus, assim, sem álcool em gel, muitas pessoas ainda sem a noção do uso da máscara, que era preciso trocar a máscara. E, gente, quase 700 mil pessoas morreram. Né? O último dado que eu vi, que foi do dia 16 de agosto, já estava em mais de 680 mil pessoas mortas, gente. Cadê também justamente a nossa indignação? Indignação, gente. Eu conheço pessoas que perderam a família inteira, né, perder a mãe, o pai, a irmã, as duas irmãs. Então não tem como. A gente, parece que a gente não se indigna mais. Parece que a gente acha que tá tudo tranquilo, tá tudo de boas. Ah, a gasolina era R$ 8. Ah, tranquilo, tá bom. Deixa aí a gasolina, tá ótima. Ah, tem gente morrendo aí. Ah, beleza, eu vou fazer de conta que vou ficar imitando uma pessoa sem ar. Não tem como, gente. Não tem como. É pra gente ficar indignado com um tipo de situação como essa. Né? Então, parece que assim, ah, não, beleza, eu não morri. Se a Nádia morrer, a Nádia que está aqui assistindo a nossa aula, tá tranquilo, desde que não seja eu. Se a minha mãe morrer, tá tranquilo, desde que não seja eu. Então não tem como, que sociedade é essa, que a gente não pensa mais no coletivo, que a gente não tem empatia com o outro, gente. É óbvio que isso não é normal, é óbvio que isso não é saudável, né? Então, vamos pensar justamente isso. Será que a gente está se indignando com as desigualdades que existem aqui nesse país? E olha aqui, eu trabalho com ciência, que não existe achismo, tá certo? Quando eu falei aqui do mapa da fome, eu vou falar ainda sobre isso, porque a gente vai ter outros assuntos aqui das dimensões da ética, e eu vou trazer a pesquisa do mapa da fome, porque, gente, eu olhei essa pesquisa e é algo assustador. É algo muito triste o que está acontecendo aqui nesse país. Quando a gente tem mais de 30, na verdade são 33 milhões e 100 mil, né, pessoas que passam fome no Brasil, no nível leve, moderado e grave. Então é uma galera que comeu hoje, se tiver tomado café, não vai almoçar, não vai jantar, não vai tomar café no outro dia. Né? Então, é isso. Quando a gente fala em sustentabilidade, é sobre questões sociais, econômicas e ambientais. Eu não quero que vocês, que sejam meus alunos, saiam dessa disciplina dizendo que, ah, tá, professora, meio ambiente, qual é a importância do meio ambiente? É só não jogar o papel no lixo? Não, né, gente? São as nossas ações dentro da sociedade e que envolve questão econômica, questão social e a questão ambiental. Então, é uma questão ambiental. Como é que eu vou me proteger
dentro desse meio que eu vivo, se eu não tenho nem água encanada na minha casa? Como é, sabe qual é a relação do meio ambiente com a questão social? Imagina, a Nádia que está aqui assistindo a nossa aula. Qual é a cidade que tu mora, Nádia? Coloca aí no nosso bate-papo. E aí, gente, saneamento básico. Será que a água que chega até a tua casa é uma água tratada? Será que o esgoto que sai da tua casa é um esgoto que ele vai passar por uma rede de tratamento ou ele vai ser despejado de forma direta dentro de um rio? Por isso que meio ambiente e sustentabilidade são questões sociais ligadas a questões econômicas e questões ambientais. Para que eu possa tomar água, a gente tem 20% da população brasileira que não tem água, né? Não tem água potável, uma água adequada para você tomar. Como é que eu vou conseguir viver dentro, gente, de uma sociedade que eu não tenho água para beber? Se eu não tenho água encanada, se eu não tenho uma água que seja filtrada, que está na minha casa, eu também, como é que eu vou ter água para lavar a mão? Como é que eu vou ter água para conseguir fazer um alimento? Eu vou ficar doente, né? Porque é só o que a gente tem aí, é justamente inúmeras doenças envolvendo a falta de saneamento básico. Então, eu lembro, gente, há um tempo atrás eu era criança, e aí eu vivia em um bairro aqui na cidade de Teresina, um bairro periférico, né? Chamado Mocambinho, aqui na cidade de Teresina. E eu lembro que quase ali no início dos anos 2000 teve um surto lá no Mocambinho que foi de irritação na pele, de coceira, né? Então, as pessoas se coçavam o tempo inteiro. E era justamente devido à água que não passava por um tratamento adequado. Então, quando ela saía no chuveiro, ela não estava adequada para que as pessoas elas pudessem tomar banho com aquela água. Então, olha o absurdo disso, tu não ter água saindo do chuveiro. Eu não estou falando nem água para beber. Eu estou falando de água para tomar banho, para lavar as mãos. E a gente estava lá e era dando ali uma irritação na pele. Eu acho que foi, gente. Foi ali em 98, 99, até hoje eu lembro disso. Então, é muito significativo. É por isso que sustentabilidade envolve o meio ambiente, tá certo? E para que eu consiga ter essa consciência, eu preciso do quê? De informação. Eu preciso saber como é o ciclo de vida do planeta. Ele está sofrendo uma ação humana, gente. A gente estuda isso lá na geografia, de que o ser humano ele vem modificando o meio ambiente. Então, existe uma má gestão dos recursos naturais, que é óbvio que pode resultar em um futuro complicado, pois não leva em conta uma verdade básica, que boa parte desses recursos simplesmente acaba. Olha, eu fiquei indignada quando eu li a matéria, a pesquisa, né, do mapa que o Brasil voltou para o mapa da fome, porque, gente, o Brasil é um dos países com a maior reserva de água doce do mundo. Não é normal não ter água, gente, para beber num país como esse. E não tem porque não fazem uma gestão adequada dos recursos naturais. Nós precisamos conhecer os ciclos da vida do planeta para entender que a gente precisa cuidar dos nossos recursos naturais. Então, por exemplo, de onde vem a água que a gente usa? De onde é que vem a água lá de São Luís do Piauí? Cadê o tratamento de água de São Luís do Piauí? Nádia, a galera aí de São Luís do Piauí, vocês sabem onde é que fica o tratamento de água do bairro de vocês, da cidade de vocês aí, em São Luís do Maranhão, não, desculpa. Em São Luís do Piauí, coloca aí para mim no bate-papo. Como que essa água, gente, ela chega até nós? Como que a gente utiliza essa água? Será que eu utilizo essa água de uma forma sensata? Será que eu evito desperdício, né? Lá na internet virou até uma piada, né? Que é de dizer assim, professora Kelly, porque a Catiane diz que são de poços artesianos, né? Olha aí, poço artesiano. Poço artesiano, gente, é caríssimo para fazer, é caríssimo.
né? Tem poço, quando aqui, pelo menos na cidade de Teresina, a gente, né, numas regiões mais, um pouquinho mais afastado, mas ainda não é considerado zona rural, não, é dentro ainda do meio urbano aqui na cidade de Teresina, né? Porque eu moro um pouco afastada da cidade já. Para vocês terem uma ideia, quase 1 hora da minha casa para eu chegar aqui no canal Educação. Então eu já moro bem afastada. E na região que eu moro, um pouco depois da região ainda que eu moro, a galera tem, né? Claro, quem tem um poder aquisitivo pega, faz o poço dentro da sua própria região, dentro da sua própria casa, justamente para gerar ali uma economia. E é caríssimo, gente. Para você abrir um poço, é mais de 50 mil reais, né? Não é da realidade de todo mundo isso. Né? Então, isso aqui... E aí, será que esse poço ele é feito de uma forma correta? É muito diferente um poço que tu vai abastecer uma determinada quantidade de pessoas. E é muito diferente um poço que ele vai abastecer apenas uma casa, né? Então, será que isso está acontecendo de uma forma adequada? Tirar, né, fazer essa retirada de dentro do solo, do lençol freático? Ó, a Catiane diz que os daqui são gerenciados pela GESPISA e pela prefeitura. Entendi, justamente porque tem o que são os institucionalizados, né? Que é para ter uma abrangência maior, né, gente? E tem os que são feitos de uma forma privada, né? Então, olha aí. A professora Catiane colocou aqui para a gente, que bom entender realmente de onde é que vem a água, né? Será que esses órgãos que estão fiscalizando essa água, realmente eles estão fazendo esse trabalho de uma forma correta? A gente precisa saber, a gente precisa se ligar, porque a gente como que a gente está vivendo, tá certo? De que forma que a gente está sendo impactado por isso? E aí, é até irônico, né? Porque a galera diz assim, professora, para que eu vou ficar economizando água se o agronegócio gasta milhões de água? E aí tem a propaganda, né? De dizer, olha, o banho não pode ultrapassar 7 minutos. E a gente tem o agronegócio, né? Que utiliza aí uma quantidade absurda de água. Eu vou falar sobre essas informações aqui na parte 2 da nossa aula. Então, vamos se ligar da gente fazer a nossa parte, gente. É um coletivo. Se eu ficar preocupada que o outro não faz, eu não faço também, e aí não dá certo. Então, vamos se preocupar realmente em realizar a nossa parte, tá bom? Eu tô vendo que a primeira parte aqui da nossa aula, ela está chegando ao final. Então, fiquem aí, porque daqui a 3 minutos eu tô de volta e a gente vai falar um pouco aí sobre o uso da água dentro do nosso planeta, principalmente dentro do nosso país, tá bom? Então, daqui a 3 minutos eu tô de volta.